Uma outra colocação que nós vamos aprender nesta quinta aula é com relação a ser mensalista ou horista. As empresas normalmente optam pela questão do mensalista por ser mais fácil. Qual é a diferença? O mensalista recebe por mês e o horista vai receber por horas trabalhadas. O que muda isso? Vamos parar para pensar. 31 dias trabalhados dá 227 horas e 50 minutos, não, e meio minuto, ok? É que é o costume de colocar 227,50 para arredondar pelo software. 30 dias, 220 horas. Então, todos os mensalistas, durante todo o ano, janeiro, fevereiro, março, vai receber 30 dias. O horista, não. Quando for 31, ele vai receber um dia a mais, né? 7 horas a mais, 8 horas a mais, dependendo do que ficou acordado. E quando é 28 dias em fevereiro, ele vai receber menos horas, porque já compensou. Então, existe uma grande diferença assim, com relação a cálculos, porque se ganha por horas trabalhadas e não por mês. Então, é importante definir e deixar claro isso também para o funcionário. Tá? Você vai ser mensalista, você vai receber dessa forma, explicar sobre os 31 dias, né? Mas por que eu trabalho a mesma... Um é mensalista e outro é horista com o mesmo salário, tá? Um ganha por hora, só que o piso é normal. Porém, ele recebeu naquele mês de janeiro mais que o outro, que é mensalista. Então, se entender, em fevereiro, o que vai questionar é o horista. Mas ganho igual e ele trabalha, tem o mesmo salário, então a diferença é a questão de horas. Então, 31 dias você vai trabalhar mais e vai ganhar um pouquinho mais. Quando for 28, vai trabalhar menos e vai ganhar menos. E é importante deixar claro, isso está na apostila, na página 8. Vamos ler? Importante informar ao funcionário no ato da contratação se sua remuneração será por hora ou mensal. Qual a diferença? Enquanto um trabalhador mensalista recebe pelo número de dias trabalhados, o funcionário horista recebe pela quantidade de horas trabalhadas, ok? Vamos entender qual é a diferença? Para o funcionário horista, sua jornada de trabalho é composta pelas horas efetivamente trabalhadas no mês, acrescido do descanso semanal remunerado, chamado de DSR. Assim, o empregado horista receberá valores diferentes conforme o mês, pois há variação na quantidade de dias do mês, assim como das horas trabalhadas. Um exemplo a ser dado é o mês de fevereiro, normalmente composto por 28 dias. Isto significa que neste mês sempre terá uma remuneração a menor para o horista, pois na realidade, nos meses com 31 dias sua remuneração foi maior, visto compor um dia a mais que os meses normalmente compostos por 30 dias, que veremos um pouquinho mais lá à frente. O descanso semanal remunerado não está incluso no salário do funcionário e deverá ser calculado e demonstrado de forma isolada no lerite. Então nós vamos ver lá. Horas trabalhadas, tanto, e vai ver. DSR nós vamos aprender à frente como que faz isso. E vamos entender um pouquinho mais essa questão de horista e mensalista quando formos fazer o fechamento da folha e a apuração do cartão de ponto. O mensalista terá seu salário fixo, sem alterações, independente da quantidade de dias do mês. Evidente que não terá o cálculo DSR descrito de forma separada, visto que esse já está incluso no salário mensal. Já o horista vai ter. Ele vai ter o descanso semanal remunerado incluso, que vai somar as 227 horas, se for 31 dias, 220 se for dias normal e uma quantidade menor se for em fevereiro. Nós vamos entender isso um pouquinho, de forma um pouco mais clara lá na frente, na apuração do cartão de ponto. Então, importante informar, porque fechou a primeira folha, primeiro olerite, o funcionário perceber que o salário foi menor do que o outro que ganha a mesma coisa, tem que ter essa explicação. Defina para ele se é horista ou se vai ser mensalista. E é importante você também entender bem dos cálculos para poder dar essa orientação para o funcionário no ato da contratação. Tá vendo? Parabéns! 7º módulo concluído. Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos fazer o questionário? Vamos partir
para a próxima etapa, a 8ª etapa, ok? Onde vamos falar sobre medicina ocupacional. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima aula. Parabéns. 7º, não? 8º degrau agora, 7º concluído.